o tradutor traduz PDF. Você faz o upload do artigo em PDF e ele vai traduzir. Ah, Emanuel, mas ele vai distorcer termos técnicos. Entendo, eu tenho ciência de estudo, mas é paliativo. No desespero, precisando de ler um artigo para alguma coisa, aquilo ali vai quebrar um galho gigantesco, tá? E aí, gente, vocês estão me falando esse negócio, e aí eu, como pessoa que estuda, pega os papers, vai ler, vai bonitinho na área, é um trabalho do cão fazer isso tudo. O que eu ganho com esse trabalho todo na minha prática de PBE? Por que então eu vou lá? Eu sou estudante de psicologia, eu trabalho, eu faço um monte de coisa, eu tenho um monte de coisa para fazer na minha vida. Vamos fazer para um PBE. Aí eu tenho que estudar, eu tenho que procurar artigo, não sei o quê, tenho que ver se o artigo é bom, tenho que fazer um monte de coisa. E o que eu ganho com isso? O que esse todo trabalho me dá como um profissional? Você ganha dinheiro pra caralho da indústria farmacêutica, eles vão ficar passando lá no seu bolso. Né? Você se torna o neoliberal. Como é que eu faço para ganhar dinheiro da indústria farmacêutica? Todos aqui lobistas. Mas então, pra que eu ganho? Qual que é a prática? Quanto você já ganhou esse mês, hein, Vitor? Depende. É que nesse podcast, todo mundo que se inscrever no nosso link ali, a gente vai ganhar uma parcela das pessoas que entraram e aí a gente ganha dinheiro dessa maneira. Mas uma coisa antes deles responderem, eu acho que a primeira questão que geralmente leva as pessoas para o PBE tem duas, né? De um pensamento já mais baseado em evidência, querer fazer algo científico, as pessoas que têm uma inclinação com isso tendem a ir para PBE mais do que outras. Mas é uma questão ética com o paciente também. O pessoal enfatiza muito isso. De você trabalhando com a melhor evidência disponível, você está um pouco mais ciente, seguro, que você está fazendo o melhor possível para aquela pessoa que está em sofrimento, em grande sofrimento. Então, você está ali fazendo o melhor possível para ela é muito importante. Se você não está fazendo esse esforço, você não está fazendo o melhor possível para ela. E a pessoa está pagando um dinheiro que provavelmente faz falta para ela e é difícil para ela. Ela está sofrendo pra caramba. Um dia a menos de sofrimento já seria um alívio gigante. Imagina uma semana, um mês, um ano a menos para essa pessoa. Então, se você quer trabalhar com algo que envolve o cuidado de saúde, no nosso caso, saúde mental, acho importante que você se esforce para você ser o melhor profissional possível, né, para não ficar torturando o seu paciente. Então, acho que a primeira coisa que ela ganha é isso. Por isso eu digo, talvez, que essa pergunta não é o ideal. O que eu ganho com isso? Acho que a pergunta ideal é o que o seu paciente ganha com isso? O que as pessoas que você atender vão, de fato, ganhar? Nesse sentido, quando a gente pensa que as atividades profissionais elas têm ali um compromisso ético, como o Pedro falou, e que esse compromisso diz respeito a você tem um indivíduo que você julga ser alguém que é capaz de te ajudar no problema que você está passando e ele tem a expectativa que você vai, de fato, cumprir com esse objetivo. Se você não faz o seu melhor e dentro daquilo que a gente tem de domínio sobre aquele assunto para poder ajudar o seu paciente ou o sujeito a qual você está aplicando a sua intervenção, você tem ali um problema ético profundo. Porque se você não é capaz adequadamente de ajudá-lo ou aplicar alguma coisa que não é efetivo para ele, nesse caso, você não está cumprindo com o seu objetivo enquanto profissional. Uhum. Nesse aspecto, a PBE vem com uma bandeira ética de fazer, olha, a gente tem que basicamente exercer a nossa profissão de modo a fornecer para os indivíduos algo que de fato vai fazer com que eles tenham mais bem-estar e aliviar o seu sofrimento e assim por diante. Então, é esse motivo pelo qual você vai atuar com o PBE. Pode ser que, em questão pessoal, do lucro pessoal, você ganhe mais... com a consciência tranquila. Não, eu vou dizer o seguinte, talvez você ganhe mais aplicando uma intervenção que a gente não tem ali boas garantias de que funciona, que você não vai ter que efetivamente ficar avaliando artigos por artigos, né? E vai ter muito menos trabalho, você tem muito menos peso pessoal do que propriamente fazendo PBE. Pode ser que PBE, para o indivíduo que aplica, seja pior do que, nesse caso, para alguém que não aplica PBE. Por outro lado, em termos éticos, o ideal, nesse sentido, quem está mais cumprindo com as obrigações éticas é o cara que está fazendo PBE. Então, é uma preocupação com os outros, uma preocupação com a população. Não estou dizendo que você não tem ganhos pessoais, que quando você diz que você é um psicólogo baseado em evidências, parece uma coisa legal, né? Parece uma coisa que vale a pena. E, de fato, você tem estratégias para conseguir, inclusive, usar esse adicional que o profissional de PBE tem com relação à sua intervenção, e o seu paciente percebe isso. Ele é capaz de perceber. Então, nesse sentido,
eu diria que pode ter ganhos pessoais, mas o principal é o ganho para a população. Eu acho que essa pergunta de o que você ganha com isso é uma pergunta que talvez a classe tenha se feito por mais tempo, assim, não se feito com tanta clareza, assim, talvez, mas que seja a pergunta mais mobilizadora ao longo das últimas décadas, talvez, porque realmente é muito mais fácil você pegar uma coisa com base naquilo que você se identifica pessoalmente, né? Que você não precisa lidar, por exemplo, com pegar uma intervenção, uma teoria que você se sente menos à vontade, simplesmente porque é aquela mais provada, e falar que está todo mundo certo ao mesmo tempo, mesmo que as pessoas estejam colocando propostas que são incompatíveis, assim, né? Todo mundo vai estar certo, então eu vou estar sempre certo, né? É mais confortável estar sempre certo. E entra no negócio de escolher por afinidade, né? Abordagem na psicologia. O pessoal fala muito isso. Isso. E eu acho que tem, além disso, uma questão de... Vira um conflito de interesses também, porque vira meio que um acordo implícito entre todo mundo. Assim, você não critica a minha abordagem, eu não critico sua abordagem, e assim todo mundo meio que mantém o status quo, assim, mantém as coisas como elas estão. Não tem tanto impacto financeiro para você, não tem impacto financeiro para mim, e a gente fica nessa, assim, o que pode dar errado, assim. É mais confortável. E eu acho também, por exemplo, a gente está numa situação que a PBE é menos difundida, a PBE ela é menos conhecida, menos praticada, e por isso está nessa situação. Estamos começando, é muito difícil, ninguém tem os recursos. Eu acho que se fosse o contrário, fosse uma coisa mais conhecida, fosse mais o padrão, não seria tão difícil, assim, porque estaria todo mundo já com o conhecimento de background de como que faz, todo mundo ia se ajudar, não ia ter todo mundo ali, né, individualmente, pegando estudo por estudo, avaliando, já ia ter a galera que ia fazer isso, a galera que ia focar em outras coisas, ia trocar figurinha, ia ser uma coisa mais estruturada, que não é ainda simplesmente porque não teve tempo. Né? Eu acho que quanto mais se popularizar, menos difícil, complicado vai ficando. E se essa pessoa que fala que é tudo igualmente bom, igualmente se loqueia, são só pontos de vista diferentes, facilita muito a sua vida social no departamento de psicologia. Sim. Eu e o Emanuel, já demos aula, o Emanuel já foi coordenador de cursos e tudo mais, a gente sabe disso. Se essa é a pessoa que é mais crítica, infelizmente nem professores, nem doutores, nem seja lá o que for, não importa a titulação, tendem a conseguir seguir aquele princípio que a gente acredita que deveria ser da ciência e que os cientistas deveriam ter, de eu estou criticando a sua ideia, não você, não pessoalize, ideias têm que ser criticadas, têm que ser massacradas, isso faz parte do jogo. Eles não conseguem fazer isso. Quando você vai criticar uma ideia, as pessoas pessoalizam mesmo, inclusive nas universidades e tudo mais. E elas podem te atrapalhar, sim, atrapalhar a sua vida. Então, se você é o cara mais amigável, que nunca critica ninguém lá na sala dos professores, não critica em sala de aula, ou não publica, não fala nada, seu relacionamento na sala dos professores é ótimo, com o departamento, com a coordenadora do curso, com tudo, sua vida fica mais tranquila. Se você começa a ser crítico e apontar que aquilo não tem boas evidências, você quer fazer uma mudança de curso, você quer que a pessoa fundamente o que ela está afirmando, você quer fazer esse tipo de coisa, eles vão te hostilizar um pouco mais. Eles vão ficar desagradados e sua vida vai ser bem mais difícil. Então, essa é uma briga que eu sei que é difícil comprar.